Hoje em dia, todo mundo tem TDAH? Essa é uma pergunta, um questionamento que se vem fazendo, pelo aumento de informações sobre o TDAH, principalmente nas redes sociais. Então, fica aqui que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Olá, eu sou a Lara da Almeida, seja bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificação, porque assim que eu postar um vídeo novo, você vai ficar sabendo. Então, para quem acompanha o canal aqui há mais tempo, sabe, que meu canal tem mais de 2 anos aí, a gente fala exclusivamente de TDAH aqui no canal e que as falas, a quantidade de informação a respeito do TDAH, principalmente em adultos, aqui nas redes sociais, principalmente aqui no Brasil, ela era escassa, Hoje em dia a gente tem muito mais profissionais e pessoas com TDAH relatando, os próprios casos. Então, o diagnóstico ou o transtorno recebeu uma visibilidade maior, pensando, nesses últimos anos, principalmente desses últimos 2 anos para cá, Então a gente tinha um número muito menor de informações a respeito do transtorno. Por um lado, isso é muito bom, que a gente tenha bastante informação, que as pessoas saibam do TDAH, saibam que o TDAH é um transtorno que ele vai permanecer na vida adulta, então que a gente precisa olhar para ele, tratar ou em muitos casos ainda diagnosticar já na vida adulta. A gente tem um entendimento e tem uma iniciativa enquanto profissionais de saúde para que essas crianças e adolescentes sejam diagnosticadas o quanto antes, mas a gente sabe que isso ainda não acontece da forma como deveria acontecer, da maneira como deveria acontecer. A gente deveria, na realidade, ter mais crianças diagnosticadas, porque a gente tem um número importante da população. Então, nessa última atualização do DSM-5, agora, que chegou no Brasil nesse ano, a gente já sabe que aumentou um pouquinho mais. Então, a estimativa é de que 7% da população infantil vai apresentar TDAH. Então, isso é um número muito importante. Aliás, toda essa questão de tratamento em relação ao TDAH, ele tem que ser olhada como um problema de saúde pública, Toda a minha trajetória é na saúde pública, enfim, eu já contei isso em outros vídeos aqui. Enfim, então é muito importante que a gente se fale de TDAH, é muito importante que as informações de qualidade, informações baseadas em evidência científica, chegue cada vez mais para a população. Só que isso não significa que todo mundo tenha TDAH, não significa que a gente deva banalizar essa questão como um todo. Pelo contrário, significa que a gente tem que olhar com mais cuidado e que a gente tem que olhar também para algumas questões relacionadas à nossa vida. Por quê? Porque a questão que acaba chamando muita atenção, principalmente no adulto com TDAH, aqui tem outros vídeos que eu falo sobre os sintomas, enfim, aqui eu não vou me atentar a isso, mas a gente sabe que o adulto com TDAH, ele vai ter uma diminuição dos sintomas relacionados à hiperatividade e à impulsividade e vai ter prejuízos mais associados à desatenção. Então, no adulto, o quadro muda um pouquinho, aquela agitação na criança ali que está muito presente, não em todas, mas principalmente naqueles predominantemente impulsivos, hiperativos impulsivos. Mas, de qualquer maneira, é comum que na vida adulta os sintomas relacionados à hiperatividade e impulsividade diminuam, os sintomas relacionados à desatenção acabem trazendo maiores prejuízos para o adulto. Então, o que acontece? A gente tem algumas questões relacionadas ao nosso estilo de vida que acabam fazendo, ou que podem fazer com que a gente acabe percebendo prejuízos tanto no foco, na atenção, na memória, e isso pode ser confundido com o TDAH. Então a gente pode ter problemas relacionados ao estresse, relacionados à falta de sono, má qualidade de vida do modo geral, então má alimentação, não pratico atividade física, trabalho em excesso, durmo pouco, estresse, tá? Então essas questões da vida, do cotidiano da vida moderna, podem fazer com que você apresente prejuízos relacionados à atenção, memória, enfim. Então, alguns processos cognitivos vão ficar prejudicados por conta de um modelo de vida não saudável ou em função até de outros transtornos. Então, a gente pode pensar na ansiedade, na depressão, que também vão trazer alguns prejuízos cognitivos, e isso pode ser confundido. Então, a gente tem que deixar bem claro que
falar de TDAH é super importante, trazer informação de qualidade é super importante. A gente precisa falar cada vez mais disso, mas a gente precisa entender que não é todo mundo que tem TDAH e que uma parte importante da população tem sido mais diagnosticada em função da informação de qualidade que está chegando para mais pessoas, mas a gente não pode confundir. Então, quando a gente vai pensar na avaliação de um adulto, principalmente, a gente precisa fazer toda uma investigação do histórico de vida dessa pessoa, infância, adolescência, principalmente. Esses sintomas precisam estar presentes desde a infância e a gente precisa levar em consideração do momento atual como é que está a vida, a qualidade de vida desse adulto, para a gente entender se de fato esses sintomas relacionados a prejuízos cognitivos estão relacionados a outras questões, outros problemas que não o TDAH. Tá? Então a gente tem que ter muito cuidado, a gente precisa continuar levando informações de qualidade, a gente precisa falar sim do TDAH, mas a gente tem que ter esse cuidado para, primeiro, não banalizar, porque é um transtorno importante, é um problema de saúde pública, mas que também não é generalizado, né? A gente tem uma parte da população que sim, que vai receber esse diagnóstico e a gente vai ter uma parte importante da população que vai ter problemas cognitivos por outras questões que podem muitas vezes estar associado aí a estilo de vida, pouco sono, estresse, falta de exercício, sono, enfim, aí tem uma série de questões aí que precisam ser avaliadas ou relacionado a outros transtornos, tá? Por exemplo, a ansiedade ou a depressão. Então a gente precisa ter esse cuidado. Espero ter deixado um pouquinho mais claro, né, trazido informações de uma forma simples, mas também baseada em evidência científica, mas para que a gente tenha cuidado, para que a gente não banalize, né, o transtorno, mas também para que a gente não desinforme a população, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se tiver comentários, dúvidas, comenta aqui comigo nesse vídeo.